Olá, como vão todos? Eu sou Cris Davi e esse é o nosso canal. Vamos falar sobre alguns assuntos. Bom, o primeiro assunto que eu gostaria de falar é a respeito das eleições. Meio que. Eu fico meio que um pouco frustrado, né? Eu vejo nesses candidatos, não tem um bom candidato, um candidato assim que realmente empolgue e que a gente consiga ver uma perspectiva no fim do túnel. Tipo, a gente vê o Renan Santos tentando ser um cosplay do presidente Bolsonaro no que tange a esse discurso contra a criminalidade e contra a violência, querendo ter medidas importantes fazer contra para que se diminua isso. Mas aí a gente vê também as ações dele antes de ter o partido e como movimento e quando tipo apoiando de certa maneira medidas do STF no que tange propriamente no 8 de janeiro, né? Porque o eminente Luiz Fux, que é um grande juiz, por mais que ele possa às vezes também se equivocar e não fazer tudo de forma perfeita, ele colocou que ele era contrário a aquela pena imposta às pessoas do 8 de janeiro. Porque o que deveria ter sido imposto naquela medida eram penas de vandalismo, depredação do patrimônio público, e deveriam existir penas alternativas, né? Acho que 1 ano de prisão você não vai preso, e você deveria cumprir medidas comunitárias, fazer trabalhos comunitários e multa, não sei, algo desse tipo. Fora que também aquelas pessoas, elas não tinham foro privilegiado, deveriam ter sido julgados em primeira instância. Tem um monte de coisa que o eminente juiz Fux, ele deixou bem claro que essas pessoas deveriam ter sofrido as suas penas. E nisso tudo o MBL e o seu grupo não foi tipo de forma bem significativa dizer, tipo, isso é um absurdo, isso não tem respaldo legal dentro da Constituição, tipo, em qual. Não, isso não tem possibilidade disso ser colocado como algo passivo para que essas pessoas do 8 de janeiro cumpram. Tipo, essas pessoas do 8 de janeiro cumpriram penas que você dá para quem delinqua e comete ilícitos muito graves. No caso das pessoas do 8 de janeiro, as ilicitudes é aquela coisa, é vandalismo, depredação do patrimônio tombado público e medidas comunitárias, trabalhos comunitários e multa. Era só isso. E tipo, eles não foram de forma realmente contundente, contrários a isso. Tipo, não se expressaram e colocaram o seu repúdio ao que aconteceu. E isso é muito frustrante. Tipo, eu nunca gostei. Eu vejo que moralmente. E também tem outra coisa, né? Moralmente e de uma forma cristã, a cultura judaico-cristã, que a gente vê que a moral e você lutar pelo que é certo, e pelo bem, às vezes eu não consigo enxergar dentro do grupo dele, que é um grupo muito fragmentado, com diversas pessoas, mas a gente vê que as lideranças não ligam para isso e muitas vezes eles acham que a moral e a ideia cristã é algo assim meio que, eles são, como é que se diz? Eles são certinhos e não e são retrógrados, isso é ultrapassado. Tipo, eles não têm não são contundentes no que tange a defesa do que é certo, do que é moral, do que é legal. Tipo, eles são meio que muito. A ideia fica muito. É muito. Não é uma ideia clara. Quer dizer, clara é, tipo, eles não se importam. Tipo, eles acham que as pessoas que pensam assim são pessoas que são politicamente corretas. Não é politicamente correto, que querem ficar pregando moral e que isso não é bom porque você quer
parecer ser algo que não é, não sei, tipo, e por isso que eu também não gosto deles. E por outro lado, o Flávio, a gente vê que ele não estuda, não sei, tipo, ele tem todas as possibilidades, tem vários assessores, mas às vezes ele parece meio que encampa discursos feministas, discursos populistas, tipo, não é claro e objetivo, e às vezes ele tem medo da massa jornalística e de pessoas de esquerda. Tipo, se ele não. Ele tem que ser contundente no combate à violência, à criminalidade, como fazia o pai dele, e tem que ser contundente em propor uma ideia de que se tenham, por exemplo, que se tem vários métodos de ensino e não educação, porque muita gente se confunde. Educação quem dá são os pais. Ensino de qualidade e várias maneiras de ensino, aí sim, o governo e quem está no governo possibilita isso. Por exemplo, se a gente for ver uh, o ensino de homeschooling, escolas cívico-militares, escolas militares, escolas técnicas, escolas privadas, escolas de católicas, protestantes, vários métodos de ensino e possibilidades de o jovem aprender. Porque o Estado ele tem que ser um facilitador, ele não tem que complicar. Fora o tanto de coisas que ele fala a respeito de leis e só validar a mulher. Tipo, toda a vida e todas as pessoas são importantes, com certeza. Mas a questão em si de leis especiais e específicas, leis especiais e específicas, só três partes, só três grupos da sociedade precisam, que são as pessoas mais velhas, os jovens. E os jovens eu digo que é aquela idade desde a criança, pré-adolescente e adolescente. Esses precisam de leis específicas e sempre atualizadas. E também pessoas com deficiências. São esses três grupos da sociedade que precisam de leis específicas e que sempre deem melhoria para esses três grupos da sociedade. O resto das pessoas elas estão respaldadas dentro do Código Penal e da Constituição. Isso é bem claro e não é necessário você ficar, temos que fazer essa lei para a mulher, temos que fazer essa lei para a mulher. Não adianta, porque as pessoas que querem fazer coisas ruins, querem cometer ilicitudes, elas não se importam com as leis. E essas leis, elas apenas prejudicam e dão penas duras, prejudicam em si o homem. E a mulher conservadora, porque tem muita mulher de direita que não é feminista e não valida essas leis, que também é prejudicada. Então é complicado, né? Tipo, a gente não tem aquela coisa do professor Olavo de Carvalho, uma alta cultura, grandes pensadores, sei lá, pessoas de direita que falem a verdade, que exponham os fatos e não tenham medo, tipo, de uh, críticas de jornalistas de esquerda ou de pessoas de esquerda. E sim, eles expõem uma realidade sem, tipo, se você está bem respaldado na realidade, você não precisa se preocupar com o que vão falar depois de você. Então é complicado. É meio assim desolador, né? Porque a gente só tem três opções, né? O Flávio, o Zema ou até mesmo esse Renan. Só que tem muitas coisas ruins nos três. E tipo, o MBL eu não gosto e tipo, tudo que eles fizeram e como eles não defenderam o povo e como eles pegaram voto nulo é algo que também é horrível. O Flávio, ele às vezes no seu próprio discurso se perde e valida perspectivas de esquerda, como leis feministas, que eu acho horrível. O Zema muitas vezes ele também ele parece ser bom, mas tipo, às vezes ele se enrola e não consegue explicar e falar as coisas como são, e aí a gente fica meio perdido, né? É complicado como um todo, e é difícil, né? A gente vai precisar ter muitos bons senadores, bons deputados
e a cultura como um todo, como o professor Olavo de Carvalho falou, a gente tem que fazer com que a cultura de direita seja espalhada.